Então, maravilha, pessoal. Vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso curso de Constitucional, né? Artigo 5º, parte 2. Hércules, especialista em resolução de questões através das leis, e vamos esgotar aqui todas as questões do artigo 5º que a OAB já fez para o exame da ordem. Maravilha? Vamos lá, então. Artigo 5º aqui, nossa metodologia, lembrando, né? Você acelera o vídeo de velocidade 2, tá? No mínimo velocidade 1.5, e a gente vai aprender pela repetição. Você vai assistir o vídeo 5, 6, 7, 10 vezes, tá? Não é para ficar pausando para forçar o entendimento, maravilha? E você vai percebendo que aos poucos você vai aprendendo, com a revisão dos vídeos, você vai aprendendo tranquilamente, maravilha? Então vamos lá, vamos pro jogo, vai, 499 aqui. Pedro promoveu ação em face da União Federal e seu pedido foi julgado procedente, com efeitos patrimoniais vencidos e vincendos, não havendo mais recurso a ser interposto. Posteriormente, o Congresso Nacional aprovou lei que foi sancionada, extinguindo o direito reconhecido a Pedro. Após a publicação da referida lei, a Administração Pública Federal notificou Pedro para devolver os valores recebidos, comunicando que não mais ocorreriam os pagamentos futuros, em decorrência da norma em foco. Tá? Então, qual que é a nossa historinha? Pedro ganhou uma causa contra a União e a União foi obrigada a fazer pagamentos para Pedro. Tá? Essa causa foi transitada em julgado porque, essa parte aqui, ó, não havendo mais recurso a ser interposto, certo? Então, a causa foi transitada em julgado. Depois, o Congresso Nacional, durante esses pagamentos, o Congresso Nacional editou uma lei que extinguia esse direito, esse mesmo direito que foi reconhecido a Pedro por causa transitada em julgado, certo? Então, após a publicação dessa lei, o que a administração fez? Falou para o Pedro assim, ó, Pedro, eu não vou mais te pagar, certo? Porque saiu essa lei aqui que é contra esse direito que foi reconhecido a você, mesmo por causa transitada em julgado, certo? E além de suspender os pagamentos futuros, eu também estou exigindo que você devolva os pagamentos que nós já realizamos. Maravilha? Então é essa a situação. Ok, então vamos lá para as questões aqui. Ó. Nos termos da Constituição Federal, ou seja, leia a Constituição, certo? Leia a Constituição, e é isso que a gente está fazendo e estamos conseguindo esgotar as questões, tá? Então vamos lá, nos termos da Constituição Federal, assinale a opção correta. Alternativa A. A lei não pode retroagir, porque a situação versa sobre direitos indisponíveis de Pedro. Vamos lá, então, quando nós encontramos aqui na Constituição, no artigo 5º, situação em que a relação entre a lei e uma causa transitada em julgado é aqui, ó, inciso 36. Tá? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Tá? Então, o que é isso aqui? Causa julgada, ou coisa julgada, é o quê? É a mesma coisa que causa transitada em julgado, que é a mesma coisa em que uma causa em que não é mais possível interpor recurso, certo? E é a nossa situação aqui do Pedro, maravilha? Então a lei pode prejudicar a coisa julgada? Não, maravilha? Ótimo, então a nossa situação aqui é justamente essa, não há havendo mais recurso a ser interposto, nós temos uma causa julgada, um direito reconhecido por causa transitada em julgado, e o que a gente pode falar aqui no item A? A lei não pode retroagir? Na primeira parte aqui, ó. A lei não pode retroagir? Não, realmente não, porque tem que respeitar a coisa julgada, certo? Aí a justificativa aqui, ó. Porque a situação versa sobre direitos indisponíveis de Pedro? Não. A situação versa sobre coisa julgada. Maravilha? Ótimo. Vamos lá, item B. A lei não pode retroagir para prejudicar a coisa julgada formada em favor de Pedro. Né? Acabei respondendo a questão aqui, certo? Justamente porque, inciso 36, a lei não prejudicará coisa julgada. Maravilha? Direito foi reconhecido a Pedro por causa transitada em julgado. Maravilha? Não havendo mais recurso a ser interposto. Então, item B é a nossa resposta. Item C. A lei pode retroagir, pois não há direito adquirido de Pedro diante de nova legislação? Mais uma vez, né? Por partes aqui. A lei pode retroagir? Não, não pode retroagir porque tem que respeitar a coisa julgada. E a resposta aqui, a justificativa, pois não há direito adquirido de Pedro diante de nova legislação? Lembrando, né? Quais são as três hipóteses em que a lei não pode prejudicar
determinados direitos quando houver direito adquirido, um ato jurídico perfeito e a coisa julgada, certo? Então, direito adquirido pode ser prejudicado pela lei? Não, certo? Então, a lei pode retroagir aqui, nesse caso também? Não. Eu estou sendo repetitivo aqui para internalizar legal. Entender. A lei pode retroagir porque não há ato jurídico perfeito em favor de Pedro diante de pagamentos pendentes. E aí? Novamente, a lei pode retroagir? Não, porque tem que respeitar a coisa julgada. E o justificativo aqui, porque não há ato jurídico perfeito em favor de Pedro diante de pagamentos pendentes. Maravilha, isso aqui não é justificativa. Maravilha, isso não é justificativa. É por conta da causa julgada, da coisa julgada. Agora, vamos só para entender aqui, ó, ato jurídico perfeito. Realmente, não há ato jurídico perfeito em favor de Pedro diante de pagamentos pendentes, né? Os pagamentos já realizados, ok, são atos jurídicos perfeitos. Agora, o pagamento pendente que vai acontecer ainda é um ato jurídico perfeito? Não, tá? Ainda não, ele não se realizou. Maravilha, está pendente de ser realizado ainda, certo? Só por questão de definição aqui, para a gente entender aqui o conceito de ato jurídico perfeito. Certinho? Então, item D também errado, nossa resposta é item B. Maravilha, vamos lá, item C, mais uma questão sendo feita apenas com a leitura da lei. Vamos lá, questão 500 agora. A Constituição declara que todos podem reunir-se em local aberto ao público. Algumas condições para que as reuniões se realizem são apresentadas nas alternativas a seguir. A exceção de uma, assinale-a. Então, qual que é a exceção dentre as condições do direito de reunião, certo? A gente já viu na aula passada também exaustivamente, né? Eu lembro até do inciso aqui, ó, 16, né? Inciso 16. Tá? Então vamos lá. Item A. Os participantes não portem armas. E aí? É uma das condições não portar arma para o direito de reunião? Vamos ver o inciso aqui, né? 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, certo? Então essas são as nossas condições. E sem armas até aqui, tá, não pode portar arma na reunião, né? Então, item A, ele é uma das condições. Vamos atrás do item que não é uma das condições. Item B, a reunião seja autorizada pela autoridade competente. E aí? Tá aqui, ó. Independentemente de autorização. Precisa de autorização? Não. Certo? Então o item B é a nossa resposta. Maravilha? Não é uma das nossas condições para o direito de reunião a autorização de autoridade competente. Tá? O que a gente precisa da autoridade competente? O prévio aviso. Tá aqui, ó. Prévio aviso à autoridade competente, maravilha? Não é autorização, é prévio aviso. Item B é a nossa resposta, então, maravilha? Item C, a reunião não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Opa, tá aqui. Não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Maravilha. Item D, os participantes reúnam-se pacificamente. Tá bem no iniciozinho aqui, né? Todos podem reunir-se pacificamente. Maravilha? Ótimo, mais uma questão sendo feita apenas com a leitura da lei, da Constituição, certo? Vamos lá, 501 agora. A Constituição assegura, entre os direitos e garantias individuais, a inviolabilidade do domicílio, afirmando que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, certo? Então vamos lá, a esse respeito, assinar a alternativa correta. Tá aqui, ó. Artigo 5º, inciso 11. Vamos deixar aqui o inciso 11 já na tela. Pronto. Tá aí. Item A. O conceito de casa é abrangente e inclui quarto de hotel. Tá? Então, o que a gente tem aqui no nosso inciso 11? Vamos dar a lida aqui. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Maravilha? Então, quais são nossos casos aqui? Flagrante delito, pode entrar sim o consentimento do morador, o desastre, prestação de socorro e lembrando que quando for determinação judicial, tem que ser necessariamente durante o dia. Maravilha?
Os outros aqui, ó, flagrante delito, desastre e prestação de socorro pode ser a qualquer momento. Então pronto, levando isso agora para nossas questões aqui. Item A, o conceito de casa é abrangente e inclui quarto de hotel. Opa, o conceito de casa não tem aqui no inciso 11. Né? Então chegamos na nossa primeira questão que trata sobre jurisprudência. Certo? Primeira questão. Maravilha, não temos aqui o conceito de casa. Tá? Então vamos pular, porque primeiro é a nossa lei, depois a gente trata sobre jurisprudência e doutrina. Certo? Então vamos lá, item B. O conceito de casa é abrangente, mas não inclui escritório de advocacia. Mais uma vez, está pedindo o conceito de casa, a gente não sabe porque o inciso 11 não trata sobre isso, e a gente vai ter que pular porque é questão de jurisprudência. Maravilha? Vamos ver aqui. Item C. A prisão em flagrante durante o dia é um limite a essa garantia, mas apenas quando houver mandado judicial. Opa, aqui trata sobre o inciso 11. Certo? Então vamos lá por partes, né? A prisão em flagrante durante o dia é um limite a essa garantia? Sim, né? Porque a prisão em flagrante ocorre quando aqui, ó, quando tiver quando houver um flagrante delito, né? Num flagrante delito nós temos a situação de prisão em flagrante, tá? E a prisão em flagrante pode ser durante o dia? Pode. Pode ser durante a noite? Pode ser a qualquer momento, né? Só o mandado judicial que tem que ser durante o dia, tá? A prisão em flagrante pode ser a qualquer momento. Maravilha? Então, ok, a primeira parte está certinha. A prisão em flagrante durante o dia é um limite a essa garantia. Sim, mas apenas, segunda parte agora, mas apenas quando houver mandado judicial. Opa, não, né? A prisão em flagrante é no caso de flagrante delito. Pode ser a qualquer momento? Sim. Pode ser durante o dia? Sim. Durante a noite? Qualquer momento. Certinho? Agora, prisão por mandado judicial é prisão em flagrante? Não. Prisão por mandado judicial é determinação judicial. Então, no caso de determinação judicial, tem que ser necessariamente durante o dia. Ok? Então, para prisão em flagrante, precisa de mandado judicial? Não. Precisa ter um flagrante delito. Entendeu? É essa a situação. Tá? Então, flagrante delito, a gente pode prender em flagrante e precisa de mandado judicial para prender em flagrante? Não. Certinho? Então, a segunda parte do item aqui está errado, porque não precisa de mandado judicial. Tá? Item D. A prisão em quarto de hotel obedecendo o mandado judicial pode se dar no período noturno. E aí? Vamos por partes? Vamos. A prisão em quarto de hotel. Né? Aqui a gente está trazendo de novo um conceito de casa. Podemos responder com base nisso aqui? Ainda não. Maravilha? Mas vamos para a segunda parte da questão. Aqui, ó. A prisão obedecendo o mandado judicial pode se dar durante o período noturno. E aí, foi a distinção justamente que a gente fez no item anterior, né? Prisão em flagrante é em qualquer momento, porque temos um flagrante delito. Agora, prisão por determinação judicial, por mandado judicial, só pode ser durante o dia. Não pode ser a qualquer momento, não. Tem que ser durante o dia. E o que o item traz? O item traz o quê? A prisão obedecendo o mandado judicial pode se dar no período noturno. Não, tem que ser durante o dia. Maravilha? Ótimo. Então, 2 itens aqui falando sobre a lei, sobre a Constituição. Conseguimos matar aqui falando que os 2 são com certeza errados, né? E sobrou 2 itens aqui de jurisprudência. Olha que o poder disso aqui também, gente. Tá? Então, mesmo você sabendo a lei, você vai saber, você vai conseguir fazer a maioria esmagadora das questões, e as questões que tratem sobre jurisprudência, você vai conseguir aumentar a sua probabilidade de acerto quando elas forem a resposta, entendeu? Aqui, ó, eliminou os itens que tratam sobre a lei e sobrou 2, tá? Você aumentou para 50% sua chance de acerto nessa questãozinha para ganhar um pontinho na prova. Isso aqui é maravilhoso, entendeu? Isso aqui é maravilhoso. Na hora da prova, isso aqui é maravilhoso, tá? Então vamos lá. Primeiro item que trata sobre jurisprudência. Certinho? E mesmo assim não trata inteiramente sobre jurisprudência. Alguns itens aqui são de jurisprudência, outros são da literalidade da Constituição. Maravilha? Vamos lá, continuando aqui, objetividade total. Vamos fazer o que trata da Constituição. Item 502 agora. A respeito da garantia constitucional do acesso ao Poder Judiciário, assinale a alternativa correta.
Item A. O Poder Judiciário admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas paralelamente às ações movidas nas instâncias da Justiça Desportiva. E aí, gente, isso aqui é jurisprudência, não tem inciso no artigo 5º falando sobre isso. Nós vamos fazer o que então? Pular. Não chegamos ainda na parte do estudo da jurisprudência. Primeiro é a lei. Objetividade total, vai. Item B. De acordo com a posição consolidada do STF, nem vou continuar, porque ele está tratando aqui sobre a posição consolidada do STF. Ele quer jurisprudência, amigo. Estamos na lei ainda. Estamos tratando sobre a lei. Ótimo. Vamos continuar aqui. Qual que é a Constituição? Item C. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Maravilha? Isso aqui trata sobre os nossos incisos do artigo 5º. Certo? Então vamos lá. Saber aqui qual que é o inciso, tá lá no finalzinho, tá? É lá no finalzinho, ó. Vamos ver aqui. Habeas corpus também passou ali, mandado de segurança. Opa, aqui mesmo. 77. São gratuitas, não, perdão, 78 aqui, ó. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Gente, não sei se você percebeu, é Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V na questão, gente. Olha aqui, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Poxa, caiu jurisprudência na nossa questão, caiu 2 itens de jurisprudência e qual que foi a certa? A da literalidade da Constituição. Maravilha? Olha a importância de lermos a nossa Constituição primeiro, para depois estudar jurisprudência e doutrina. Tá? Só não enxerga isso quem não quer, amigo. Vamos lá, entender. É assegurado a todos, mediante pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Isso aqui eu também lembro, né? A gente fez exaustivamente lá no primeiro item da questão do vídeo anterior, e é inciso 33 e 34, que trata sobre informações. Aqui, ó, 33, informações. 34, direito de petição e obtenção de certidões. Aqui, ó. Maravilha? Vamos ler. Inciso 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Tá? Então, o que ele fez aqui? Foi um quase Ctrl+C, né? Ctrl+C, Ctrl+V, quase. Por quê? Ele mudou uma partezinha. Vamos ler aqui, ó. É assegurado a todos, mediante pagamento de taxas. Não. O que tem aqui? Independentemente do pagamento de taxas. Certinho? Ele errou nessa parte aqui, ó. Mediante pagamento de taxas. O direito de petição. Sim, o direito de petição e obtenção de certidão é independente de pagamento de taxas, né? Aqui, ó. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Tranquilo? Então errou justamente nessa parte aqui de mediante pagamento de taxas. Maravilha? Um item sendo feito pela lei, pela literalidade da Constituição, mesmo cobrando jurisprudência. Só não entende quem não quer, meu amigo. Vamos lá, importância da Constituição. Próximo aqui, 503. A Constituição garante a plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Maravilha, também vimos bastante lá no vídeo anterior. Inciso 17. Vamos deixar ele aqui na tela. Inciso 17. 17? Isso mesmo, tô no 27, peraí. 16, 17. Aqui. Plena liberdade de associação. Maravilha. A respeito desse direito fundamental, é correto afirmar que a criação de uma associação, vamos lá, item A, depende de autorização do poder público e pode ter suas atividades suspensas por decisão administrativa. E aí, esse item aqui, vamos lá, vamos ler aqui. Inciso 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Primeira parte aqui, como é que tá? A criação de uma associação depende de autorização do poder público? Não, a primeira parte aqui já está errada, né? Independe de autorização. Maravilha? E a segunda parte? E
pode ter suas atividades suspensas por decisão administrativa. E aí, gente? Está no inciso aqui 19. Vamos ler. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Tá? Então, a suspensão de atividades tem que ser por decisão judicial. Pode decisão administrativa? Jamais. Jamais. Certinho? Então, item A errou 2 vezes. Né? Item B. Não depende de autorização do poder público. Opa, já vimos. Né? Independe de autorização. Beleza, primeira parte certinha. Mas pode ter suas atividades suspensas por decisão administrativa. De novo, né? Errou igual a segunda parte aqui do item anterior, né? Não pode ter suas atividades suspensas por decisão administrativa, não. É só por decisão judicial. Maravilha. Item C. Depende de autorização do poder público, mas só pode ter suas atividades suspensas por decisão judicial transitada e julgado. E aí, primeira parte já sabemos, independe de autorização do poder público, né? Então, item já está errado no início. Vamos para a segunda parte. Mas só pode ter suas atividades suspensas por decisão judicial transitada em julgado. Opa! Então, como é que está esse caso aqui? As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Maravilha. Exigindo-se no primeiro caso. Qual que é o primeiro caso? No caso de dissolução das associações. No primeiro caso, precisa de quê? De trânsito em julgado, certo? Então, quando for para atividades, para suspender as atividades, precisa de decisão judicial transitada em julgado? Não, só precisa de decisão judicial, certinho? Então, errou a segunda parte também aqui, né? Mas só pode ter suas atividades suspensas por decisão judicial transitada em julgado? Não, só precisa de decisão judicial. Maravilha? Item D, então, não depende de autorização do poder público, mas pode ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Certinho? Então, é essa a nossa resposta. Já falamos até demais, né, sobre essas duas situações aqui. Que independe de autorização e para atividades serem suspensas, só precisa de decisão judicial. Maravilha? Ótimo, entender então nossa resposta. Né? Mais uma questão sendo feita como? Apenas com a leitura da lei. Certinho? Vamos lá, agora aqui, habeas corpus. Gente, agora vamos tratar sobre os remédios constitucionais. O que acontece? Os remédios constitucionais eles são poucos abordados na Constituição. Então, por isso que temos leis específicas para os remédios constitucionais e também temos jurisprudência para os remédios constitucionais. Maravilha? Então, eu já marquei aqui no papelzinho quais tratam só sobre a lei e a gente vai direto nas que tratam só sobre a lei, tá? Para a gente agilizar e não ficar aqui muito maçante aqui a videoaula. Vamos lá. Então, 504. A respeito da ação de habeas corpus, assinar a afirmativa incorreta. Tá? Item A. Pode ser impetrado por estrangeiro residente no país. Tá? Então vamos lá. Habeas corpus, ele está lá no inciso 70 e está lá no finalzinho também. Habeas corpus, habeas data. Cadê? Habeas data. Rapaz, cadê? Tá aqui para cima, ó. Habeas corpus, pronto. Inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Maravilha? Então, aqui nós temos o habeas corpus, ele está no inciso 68, e o inciso 68 ele está dentro do artigo 5º, né? Vamos ler então o caput do nosso artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Tá? Deixa eu tirar isso aqui. Calma aí. Excluir. Pronto. Aqui, ó, artigo 5º. Estrangeiros residentes no país. Tá? A inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade e nos termos seguintes. Então, o habeas corpus ele é um direito assegurado a quem?
a quem o artigo 5º está mencionando. Tá? Então vamos ver de novo aqui. Ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a quem? Aos brasileiros. Ok? Então todos os brasileiros a todos os brasileiros são garantidos esses direitos do artigo 5º. E quem mais? Aos estrangeiros residentes no país. Ok? Aos estrangeiros residentes no país são garantidos esses direitos. Certo? Agora, olha a situação. Por questão até de lógica, né? Imagine, o estrangeiro não residente no país que está aqui a passeio, por exemplo, ele não tem direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, etc. Poxa, claro que ele tem, são direitos fundamentais, certo? Pô, imagina, o estrangeiro está passeando aqui, leva um tiro, morreu, é estrangeiro, lá na Constituição está falando que é só o estrangeiro residente no país que tem direito à vida, então, infelizmente, morreu é a vida. A vida morreu aqui, deixa para lá. Não, né? Então o STF também falou, né? Poxa, os direitos do artigo 5º são extensivos aos estrangeiros que estiverem aqui a passeio também. Maravilha? Por questão lógica, certo? Então olha que loucura a literalidade. A questão, ele trata o que aqui, ó? Que o habeas corpus pode ser impetrado por estrangeiro residente no país. Ele trouxe até a infeliz literalidade da Constituição, tá? Então realmente, né, o estrangeiro residente no país pode impetrar habeas corpus? Pode, né, porque é um direito assegurado no artigo 5º aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país de acordo com a literalidade da Constituição. Maravilha? Ótimo. Então, item A tá certo, item A tá certo e a gente quer a afirmativa incorreta. Vamos lá. É cabível contrapunição disciplinar militar por autoridade competente. Isso aqui é jurisprudência, não vamos tratar. Tá? Item C, também é jurisprudência, não vamos tratar, beleza? E o item A, ou o item D, a Constituição assegura gratuidade para o seu ajuizamento. Então, a Constituição garante a gratuidade para o habeas corpus? Opa, tem um incisozinho lá embaixo que fala quais são os remédios constitucionais gratuitos, ok? Vamos ver aqui, inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus, habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Ok? Então, expressamente está na Constituição que o habeas corpus é uma ação gratuita. Ok? Maravilha. Então, inciso também correto e ficamos aqui sobrando com 2 itens de jurisprudência para chutar na hora da prova. Maravilha? Ótimo. Vamos lá. Correndo aqui para os nossos artigos da Constituição. Habeas corpus. Em caso de militar de marinha de guerra preso disciplinarmente por autoridade competente, é cabível habeas corpus? Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de segurança. Tá? Também trata sobre questão de jurisprudência, mas o que a gente consegue fazer? Mesma coisa do item anterior. A gente consegue melhorar a nossa porcentagem de chute. Por quê? Preso disciplinarmente. Qual que é o problema aqui? O cara foi preso disciplinarmente por autoridade competente. Qual que é o direito dele que está sendo restringido? O direito de liberdade. Né? A pessoa que é presa, ela não pode usufruir do seu direito de liberdade. Tá? E qual é o remédio que assegura o nosso direito de liberdade, gente? Já lemos aqui, já lemos. Cadê o habeas corpus aqui, ó? Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Tá? Então a prisão, ela restringe a nossa liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, certo? Então pode ser mandado de segurança? Não, porque direito de liberdade é habeas corpus. Maravilha? Então nós excluímos o item C e D e nos resta, para chutar na hora da prova, o item A e B. Não vamos fazer agora porque trata sobre jurisprudência e nós estamos com objetividade total aqui em cima da lei. Tá? Mandado de segurança agora aqui, ó. O mandado de segurança coletivo não pode ser impetrado por... Opa, mandado de segurança coletivo está aqui na nossa Constituição. Tá? Inciso 70. Inciso 70 aqui, ó. Mandado de segurança coletivo. Maravilha? Vamos lá. Então ele quer saber quem que não pode impetrar, né? Vamos ler aqui. Item A, organização sindical. Organização sindical. Vamos ler aqui o inciso do mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político
com representação no Congresso Nacional. Ótimo. Item B, a linha B aqui, perdão. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Maravilha? Então, o que nós temos que observar aqui? Ó? Que desses dois quesitos aqui de ser constituído e estar em funcionamento há pelo menos um ano se refere somente à associação. Tá? Entidade de classe e organização sindical não precisa desses dois critérios aqui não. Esses dois critérios aqui é só para associações. Maravilha? Então vamos lá. Item A. Organização sindical pode impetrar mandado de segurança coletivo? Pode. Não pode? É o iniciozinho aqui da nossa linha B. Ó. Organização sindical. Maravilha. Item B. Partido político com representação no Congresso Nacional. Também nossa linha A aqui. Ó. Partido político com representação no Congresso Nacional. Certinho? A linha C, item C. Entidade de classe de âmbito nacional. Temos aqui o que? Entidade de classe. Está falando se é de âmbito nacional? Não. Mas temos aqui entidade de classe. Certinho? Âmbito nacional é questão de jurisprudência. Tá? Sabemos que tem que ter entidade de classe. Item D. Associações paramilitares. Horas. Quais são os dois requisitos aqui, gente, para que a associação possa impetrar mandado de segurança coletivo? Ser constituído e estar em funcionamento há pelo menos um ano. Né? Pode ser só constituído há pelo menos um ano? Não, tem que ser constituído e em funcionamento há pelo menos um ano. Maravilha? E entidade paramilitar, pode? Não, pelo amor de Deus. Entidade paramilitar a gente já viu lá no início, cara. Entidade paramilitar tem que ser dissolvida, pelo contrário. Né? Cadê? Liberdade aqui. Casa. Cadê? Assegurada a todos livre de locomoção. Aqui é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar, certo? Então não pode nem existir a de caráter paramilitar, maravilha? Muito menos impetrar mandado de segurança coletivo, certinho? Então, item D, nossa resposta, fazendo apenas com a leitura da Constituição, tá? 506, maravilha. Agora vamos 507. Vai ter sobre jurisprudência, já falei, marquei aqui o que for de jurisprudência para a gente pular. 507, mandado de segurança de novo. Assinala a alternativa que indica quem pode impetrar mandado de segurança coletivo. De novo, mesma questão igual a anterior. Né? Vamos reforçar aqui. Item A, uma associação, desde que legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Gente, é justamente o que está aqui. Vamos lá. Inciso finalzinho lá do mandado de segurança coletivo. Já até riscamos aqui, ó. Associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. É justamente o que trouxe aqui o item A. Beleza? Nosso item A é a resposta. Vamos lá, item B. Uma associação desde que expressamente autorizada pelos seus associados. Não. Né? Quais são os requisitos para um mandado de segurança coletivo? Constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Precisa que... Está escrito que precisa de expressa autorização dos seus associados? Não. Tá? Onde que na Constituição está dizendo que precisa de expressa autorização dos associados? É lá na parte que fala sobre as associações, temos um inciso lá dizendo justamente isso. Aqui, inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Maravilha? Então, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Essa aqui é uma ideia geral de representação da associação em situações judiciais ou extrajudiciais. Maravilha? Essa aqui é a ideia geral. Agora, na situação específica de mandado de segurança coletivo, está dizendo que precisa de expressa autorização dos associados? Não. Precisa só de quê? Ser constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Maravilha? É essa a ideia que tem que ter aqui. Maravilha. Então, item B, errado. Item C, uma entidade de classe, desde que legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Já dissemos que esses dois quesitos aqui é só para quem? Só para associação. Ó a setinha que eu fiz, ó. É só para associação. Tá?
Entidade de classe e organização sindical não precisam desses dois requisitos. Maravilha. Uma organização sindical, desde que legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Mesma coisa, né? É só a associação que precisa desses dois requisitos. Maravilha? Item A, nossa resposta. Vamos lá, fazendo mais uma questão somente com a lei, com a leitura da Constituição. Vamos para o 508 agora. Ah tá, 508. Vamos pular por quê? Trata sobre jurisprudência? Não, porque trata sobre a lei específica do mandado de segurança. Certinho? Não lemos a lei do mandado de segurança ainda, por isso que vamos pular. Maravilha? Ótimo. Então vamos lá, 509. De novo, mais uma aqui, ó, a Lei 13.300 de 2016. O seu artigo 8º, inciso 2, certo? Então é a lei do mandado de injunção que vai tratar sobre essa questão, e não vamos poder fazer por quê? Porque é a questão que trata sobre jurisprudência e lei específica do mandado de injunção, tá? Por isso que não vamos fazer. Então, segunda questão que não vamos fazer, tá? Chegamos aqui na nossa 20ª questão e não conseguimos fazer apenas duas, tá? E uma foi aqui, ó. Uma foi na primeira prova de 2017, a outra foi na terceira prova de 2018. Tratando sobre... essa aqui a gente não tem que descartar não, porque trata sobre a lei, né, específica. Mas essa aqui trata só sobre jurisprudência, ó. Caiu uma vez, só sobre jurisprudência. Uma vez. Primeiro de 2017. Maravilha? Então vamos lá. 509, só sobre jurisprudência, não vamos fazer. Objetividade total, aqui agora 510. JG, empresário do ramo imobiliário, surpreendeu-se ao tomar conhecimento de que seu nome constava em um banco de dados de caráter público como inadimplente de uma dívida no valor de R$500 mil. Embora reconheça a existência da dívida, entende que o não pagamento encontra justificativa no fato de o valor a que foi condenado, em primeira instância, ainda está sob discussão em grau recursal, com o objetivo de fazer com que essa informação complementar passe a constar juntamente com a informação principal a respeito da existência do débito, consulta um advogado que sugere a impetração de habeas data. Sobre a resposta à consulta, assinale a afirmativa correta. Tá? Nessa situação aqui, gente, qual que é o nosso probleminha? O empresário, ele está com a dívida de 500 mil. Essa dívida, a discussão dessa dívida está rolando na justiça. Tá? Enquanto está rolando na justiça, o credor chegou e protestou o nome do empresário, JG, e o nome do empresário foi para a dívida ativa. Tá? Ficou sujo o nome do empresário. Ok? Então, o empresário está querendo fazer o quê? Ele está querendo cancelar tá querendo cancelar o nome dele, deixar limpo o nome dele? Não, ele só está querendo complementar a informação lá que está sujando o nome dele, falando que o quê? Olha, essa dívida aqui, ela está sendo discutida no judiciário, tá? Para quê? Para que as pessoas que possam contratar com o JG descubram que ele não está devendo a dívida. Por quê? Na verdade, essa dívida ainda está sendo discutida lá no judiciário. Maravilha? Então vamos lá. Aí ele está querendo saber o que a gente pode fazer. Vamos apenas para a questão que trata sobre a nossa Constituição, porque as outras questões tratam sobre a lei específica de habeas data, ok? Vamos lá só para B aqui, ó. Deveria ser impetrado, em vez de habeas data, mandado de segurança, ação constitucional adequada para os casos em que se faça necessária a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Gente, não, perdão. Na verdade, tudo aqui trata sobre a lei de habeas data, certo? Tudo. Ok? Então vamos ter que pular de novo. Não porque é jurisprudência, mas porque é a lei específica, então, e ainda estamos lendo só sobre a lei de habeas, só sobre a Constituição, tá? Agora sim nós temos aqui uma questãozinha para tratar sobre a Constituição. Ó. A ação de habeas data com instrumento de proteção de dimensão do direito de personalidade destina-se a garantir o acesso de uma pessoa a informações sobre ela que façam parte de arquivo ou banco de dados de entidades governamentais ou públicas, bem como a garantir a correção de dados incorretos.
A partir do fragmento acima, assinale a opção correta. Muito bem. O que a questão aqui falou? Ele falou justamente do instrumento que nós temos aqui sobre o habeas data. Maravilha? Que pode ser destinado para garantir o acesso a uma pessoa a informações sobre ela, certo? E também que possa ser corrigida algum dado. Ok? Maravilha. E para isso que serve o habeas data. Vamos lá. A partir do fragmento acima, assinar a opção correta. Qual que é o item que trata sobre a Constituição aqui? É o item A. O resto trata sobre a lei específica de habeas data. Vamos lá. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou de parente, desde que... vamos lá de novo. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou de parente deste até o segundo grau, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou privadas. Tá? Então vamos lá, onde fala aqui sobre o habeas data. Ó. Inciso 72. Conceder-se-á habeas data. E a linha A, para assegurar conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. O que o item trouxe? Ele acrescentou aqui, gente, né, que pode ser do impetrante ou de parente até o segundo grau deste. Né? Então essa informação a mais tornou o item errado. Né? Aqui, ó, o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou de parente deste até o segundo grau. Né? Então essa partezinha que deixou o item A errado, maravilha? Ótimo, então vamos fazer os próximos aqui, porque item B, C e D trata sobre a lei específica do habeas data. Tá? 512. Vamos lá, habeas data não pode ser impetrado em favor de terceiro, porque visa titular direito à informação relativa à pessoa do impetrante. A respeito do enunciado acima, é correto afirmar que... Gente, isso aqui é a literalidade da Constituição, né? Essa parte aqui, ó, é a literalidade da Constituição. Ok? Então vamos lá. A respeito do enunciado acima, é correto afirmar que ambas as afirmativas são verdadeiras e a primeira justifica a segunda. E aí? Temos isso aqui na Constituição? Temos. Né? Conceder-se habeas data, de novo, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Pode ser de conhecimento geral, público? Não. Pode ser de terceiro? Não. Tem que ser informações relativas à pessoa do impetrante. Certo? Constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Certo? Então, o que temos aqui, gente? Olha o item aqui. O habeas data não pode ser impetrado em favor de terceiro? Realmente, não pode, né? Porque lá está dizendo que é só relativas à pessoa do impetrante. Né? E, aqui, continuando. Por quê? Visa tutelar direito à informação relativa à pessoa do impetrante. Realmente. Né? Justamente por conta disso que não pode ser impetrado em favor de terceiro. Aí o que vem a alternativa A aqui? Ambas afirmativas são verdadeiras? Sim, ambas são verdadeiras. E a primeira justifica a segunda? Sim, né? A primeira justifica a segunda. Não pode. Por que não pode impetrar habeas data em favor de terceiro? Por quê? Porque na lei está dizendo aqui informações relativas à pessoa do impetrante. Maravilha? E tem a nossa resposta. Ótimo, vamos lá, 503 agora. Município X, visando a interligação de duas importantes zonas da cidade, após o regular conhecimento licitatório, efetua a contratação de uma concessionária que ficaria responsável pela construção de uma administração da via. E a administração da via, gente, tô sem beber água aqui, as próximas aulas eu vou ficar com água do meu lado aqui, pelo amor de Deus, minha boca tá seca. Mas vamos continuar, vamos rápido aqui, vai. O município X, visando a interligação de duas importantes zonas da cidade, após o regular procedimento licitatório, efetua a contratação de uma concessionária que ficaria responsável pela construção e administração da via. Ocorre que, em análise do projeto básico, do empreendimento, constatou-se que a rodovia passaria em área de preservação ambiental e ensejaria graves danos ao ecossistema local. Com isso, antes mesmo de se iniciarem as obras, Arnaldo, cidadão brasileiro e vereador no exercício do mandato do município X, constitui advogado e ingressa com ação popular postulando a anulação da concessão. Maravilha? Então vamos lá, nossa historinha aqui. O município X, ele fez uma concessão para que
a concessionária construa e administre uma rodovia, certo? Qual que é o problema? No projeto básico do empreendimento está dizendo que essa rodovia vai passar por uma área de preservação ambiental e vai ensejar graves danos ao ecossistema local. Maravilha? E o Arnaldo aqui, cidadão brasileiro e vereador no município X, ele constitui um advogado e ingressa com ação popular para tentar anular essa concessão, certo? Então, essa é a nossa historinha. Vamos lá para a questão que trata sobre a Constituição aqui. Com base na legislação vigente, mais uma vez, leia a lei. Tá? Essa questão aqui ela vai tratar sobre a literalidade da Constituição e a literalidade da lei específica sobre a ação popular. Certo? Então, vamos para fazer o item A, que trata sobre a ação popular na Constituição. Aqui, ó. Item A. A ação popular proposta por Arnaldo não se revela adequada ao fim de impedir a obra potencialmente lesiva ao meio ambiente? E aí? A ação popular está aqui, ó. Inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e dos ônus à sucumbência. Certinho? Então, o que a ação popular visa impedir? Né? Então, aqui, ó, o Arnaldo é cidadão? Ele pode impetrar mandado de segurança. Ele pode impetrar a ação popular? Pode, porque cabe aos cidadãos, ok? E ele vai visar o quê? Anular ato lesivo a quem? Ao meio ambiente, certo? Então a ação popular serve para isso? Sim. Né? Então aqui o item está errado, porque ele diz o seguinte: a ação popular proposta por Arnaldo não se revela adequada ao fim de impedir a obra potencialmente lesiva ao meio ambiente. Não. Pelo contrário, a ação popular serve justamente para impedir ato lesivo ao meio ambiente. Certinho? As outras questões tratam sobre a lei específica da ação popular. Então vamos com objetividade. 513 aqui, ó. O B também dá para fazer aqui, ó. A atuação de Arnaldo na qualidade de cidadão é subsidiária, sendo necessária a demonstração de inércia por parte do Ministério Público. Negativo, né? A atuação dele é legítima, porque qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Tá? E a ação popular ela serve para anular ato lesivo ao meio ambiente. Ok? Então, ele precisa do Ministério Público? Não. O cidadão pode impetrar a ação popular. Maravilha? Ótimo. Mais uma questão aqui, abordando um pouquinho sobre Constituição. Vamos lá, remédios constitucionais, é importante. Mais uma de ação popular. Giuseppe, italiano, veio ainda criança para o Brasil, juntamente com seus pais. Desde então, nunca sofreu qualquer tipo de condenação penal, constituiu família, sendo pai de um casal de filhos nascidos no país, possui título de eleitor e nunca deixou de participar dos pleitos eleitorais. Embora tenha se naturalizado brasileiro na década de 1990, não se sente brasileiro. Nesse sentido, Giuseppe afirma que é muito grato ao Brasil, mas que, apesar do longo tempo que aqui vivido, não partilha dos mesmos valores espirituais e culturais dos brasileiros. Giuseppe mora em Vitória, Espírito Santo, e descobriu o envolvimento do ministro de Estado Alfa em fraude em uma licitação cujo resultado beneficiou indevidamente a empresa de propriedade de seus irmãos. Indignado com tal atitude, Giuseppe resolveu, em nome da intangibilidade do patrimônio público e do princípio da moralidade administrativa, propor ação popular contra o ministro de Estado Alfa, ingressando no juízo de primeira instância da Justiça Comum, não no STF. Tá? Então qual que é o nosso caso aqui? Nós temos o Giuseppe, ele é brasileiro, ele é cidadão porque possui título de eleitor e nunca deixou de participar dos pleitos eleitorais, ok? Então possui o título de eleitor e não está em dia com os direitos políticos, ele é um cidadão, tá? Ele é naturalizado brasileiro, tá aqui, ó, naturalizado brasileiro, e quis impetrar uma ação popular contra o ministro de Estado que firmou uma licitação fraudulenta, ok? Ótimo, então vamos lá, vamos descobrir aqui, vamos resolver a questãozinha A, que trata sobre a
nossa Constituição. Sobre o caso, com base no direito constitucional, ou seja, leia a Constituição, e na jurisprudência, ou seja, vai ter questão tratando sobre jurisprudência aqui também, certo? Assinar a afirmativa correta. Vamos somente para o item A aqui que fala sobre a Constituição. A ação não deve prosperar, uma vez que a competência para processá-la e julgá-la é do STF, e falta legitimidade ativa para o autor da ação, porque não possui nacionalidade brasileira, não sendo, portanto, classificado como cidadão brasileiro. Vamos lá. O iniciozinho aqui está tratando sobre competência do judiciário e também sobre a jurisprudência, né? Mas vamos ver só essa segunda parte aqui, ó. Falta legitimidade ativa para o autor da ação? Não, por quê? Quem que pode impetrar uma ação popular? Qualquer cidadão, tá? O Giuseppe, ele é cidadão? Sim, por quê? Possui título de eleitor e nunca deixou de participar dos pleitos eleitorais, ou seja, ele tem título de eleitor e está em dia com seus direitos políticos, ele é considerado cidadão, ok? Ponto. É isso, para ser cidadão é isso. E ele é brasileiro? Sim, ele é brasileiro naturalizado, né? Mas é brasileiro, ok? Então ele é legítimo para impetrar ação popular, ok? Então o item fala erradamente aqui, porque não possui nacionalidade brasileira. Pelo contrário, o item está dizendo que ele é naturalizado brasileiro. Então ele possui nacionalidade, certo? Não sendo, portanto, classificado como cidadão, também não tem nada a ver, porque para ser classificado como cidadão, ele tem nacionalidade brasileira? Sim, ele foi naturalizado, né? E ele é cidadão por quê? Possui título de eleitor e nunca deixou de participar dos pleitos eleitorais. Maravilha? Então, itemzinho, só para a gente reforçar aqui, ação popular, letra A, né? Então aqui agora 515. Vamos lá, rapidinho. José é brasileiro de 16 anos de idade, possuidor de título de eleitor e no pleno gozo dos direitos políticos, identifica com provas irrefutáveis ato lesivo do presidente da República que atenta contra a moralidade administrativa. Com base no fragmento acima, assinale a opção que coaduna com o Instituto Jurídico da Ação Popular. Maravilha! Então, nosso item 515, o que a gente tem aqui? Temos que um menor, relativamente menor, né? 16 anos de idade. Ele possui título de eleitor? Sim. Né? E está no pleno gozo dos direitos políticos? Sim. Então ele é cidadão? Classificado como cidadão? Sim. Tá? Então, os direitos políticos que caracteriza um cidadão. Ok? É a idade? Não. É qualquer outra coisa? Não. Né? Então é o pleno direito o pleno gozo dos direitos políticos e a posse do título de eleitor que caracteriza um cidadão, igual o nosso amigo Giuseppe aqui do item anterior. Maravilha? Ótimo. Então, os 16 anos aqui não é um impedimento do nosso amigo José ser considerado cidadão. Maravilha? Ótimo. Vamos lá, então. Só o itemzinho D para a gente responder com base na Constituição, porque os outros estão tratando sobre competência do judiciário e a gente vai ver isso lá na frente. Maravilha? Vamos lá. Item D. José não é parte legítima para propor ação popular em face do presidente da República porque ainda não é considerado cidadão? Opa! Acabamos de definir aqui cidadão como possuidor do título de eleitor e no pleno gozo dos direitos políticos. Maravilha? Mesmo não tendo ainda 18 anos? Mesmo não tendo ainda 18 anos, certo? Ser menor de idade não descaracteriza um cidadão por conta de este possuir título de eleitor e no pleno gozo dos seus direitos políticos. Maravilha? Ótimo, vamos lá. Então 515 fechamos aqui. 516. Mais uma sobre ação popular. Vamos lá. Isabela promove ação popular em face do município X, por entender que determinados gastos realizados estariam causando graves prejuízos ao patrimônio público. O pedido veio a ser julgado improcedente por total carência de provas. Inconformada, Isabela apresenta a mesma ação com fundamento em novos elementos e, mais uma vez, o pedido vem a ser julgado improcedente por carência de provas. Maravilha? Então, qual que é a nossa historinha aqui? Nós temos que a Isabela, ela está hashtag chateada com o município X por ter realizado gastos indevidos e
ela vai e utiliza a ação popular para tentar impedir esse dano, né, esse ato lesivo ao patrimônio público. Tá? E aí, no primeiro pedido que ela fez, o que aconteceu? Foi julgado improcedente por total carência de provas. Ou seja, Isabela, você não tem provas suficientes aqui para nós continuarmos a ação, então vamos aqui julgar improcedente. Tá? Aí ela ficou inconformada e entrou de novo com novas provas, pedindo fazendo o mesmo pedido. E, mais uma vez, o que aconteceu? O pedido foi julgado improcedente por carência de provas novamente, ok? Então, nessa condição aqui, vamos fazer as nossas questões, ok? Vamos lá, nos termos da Constituição, ou seja, leia a Constituição, tá? Leia a Constituição. Tá? Então, nos termos da Constituição Federal e da legislação de regência, ou seja, da lei específica de ação popular, maravilha, vamos aqui assinalar a opção correta. Já lemos a nossa legislação aqui específica de ação popular? Não, então vamos fazer só o item que trata sobre Constituição Federal. Qual que é? É o item D, tá? Então vamos aqui, ó. As custas serão devidas se declarada expressamente a má-fé do autor popular, ok? Então, o que nós temos aqui na ação impopular? O finalzinho aqui, ó. Vamos ler tudo. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, a entidade ou de entidade que o Estado participe, à administração pública, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, ok? Então, se for comprovada a má-fé, ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar custas e vai ter que pagar também os ônus da sucumbência, ok? Não comprovada a má-fé, não vai precisar pagar as custas e o ônus da sucumbência, certinho? E a nossa letra D aqui, que diz? As custas serão devidas se declarada expressamente a má-fé do autor da popular, né, da ação popular aqui, né? Exatamente o que diz aqui o nosso finalzinho do inciso 73, maravilha? Se for comprovada a má-fé, paga. Se não for comprovada a má-fé, não paga. Maravilha? Então vamos lá, 517. Gente, 517 vai tratar aqui, ó, Lei 4.717. É a lei que rege a ação popular, ok? Vai tratar somente sobre essa lei aqui, a nossa questão 517, por isso que não trata sobre a Constituição, não lemos ainda essa lei, vamos pular, ok? 518, mesma coisa, tá? Tá tratando somente da lei de habeas data, de ação popular e do mandato de segurança, ok? E do habeas corpus. Por isso que a questão trata das leis específicas dos remédios constitucionais, então por isso que nós vamos pular, maravilha? Último item, para finalizar, 519 aqui, direitos sociais do trabalho, fechamos, pessoal, fechamos, então é isso, beleza? E questão, artigo 5º é um pouco mais puxado, certo? Normal, a gente... chega, eu cansei, tá? Próxima aula a gente vai ler em conjunto todos os incisos do artigo 5º, maravilha? Vamos fazer uma pausa aí e dar uma descansada, que essa foi puxada. As próximas com certeza vão ser bem mais leves, bem mais tranquilas, só essa que foi um pouquinho mais desgastante. Maravilha, abraço, forte abraço, vamos lá, vamos pra cima.